Olá, Everton, boa tarde, tudo bem? Como você está? Oi, Fabi, boa tarde, tudo bem? E você? Porque eu estava falando agora na saudação, dizendo que nós estamos numa fase difícil por conta da pandemia, mas ao mesmo tempo estamos tendo uma luzinha ali, porque temos empresas aí que estão contratando hoje. Se eu não estiver enganada, depois você me corrige, tá? Mas se eu não estiver enganada, no momento estão fazendo para piloto, comissário e me parece que Dove, né? Não sei se para a gente de aeroporto e mecânico já estão também abertas esse processo seletivo, né? Então, é uma boa notícia para a gente, né, nesse período aí de pandemia aí, né, não sei se a gente pode já dizer que é pós-pandemia, porque a pandemia ainda não Acabou, né? acabou, né, na Europa está até tendo aí novos focos aí, alguns países estão fazendo lockdown. Começando, né? Nós vamos esperar que aqui o nosso ritmo aqui continue assim, né, de cada vez mais, com todos os cuidados, é claro, né. E a boa notícia para a aviação que tinha uma perspectiva bem negativa, né? A perspectiva de recuperação era de 3 a 5 anos aí para o mercado começar a retomar. Só que a gente está vendo que o cenário não é esse, né? Essa retomada está acontecendo de uma maneira muito mais rápida. As empresas que saíram mais à frente aí, né? A Azul e Gol, elas estão pelo menos aí na área norte, nordeste do país já com de 80 a 90% da sua operação já retomada. Eu vi um dado da BR que, se eu não me engano, assim, em números aproximados, a gente comparando com o mesmo período do ano passado, a gente está com quase 60% da operação na equivalência do ano passado. Então, para a situação que a gente passou no mercado da aviação aqui por causa dessa pandemia, eu acho que está acontecendo uma recuperação bem rápida, né? E aí a gente tem as novidades, que são essas duas empresas, né, que na verdade talvez de um ponto de vista de gestão tenha sido bom para eles esse momento, que deu tempo deles se estruturarem bem, e como essa crise foi mundial, eles conseguiram boas negociações com leasing de aeronaves e tudo mais, tornando mais viável ainda a criação dessas empresas, né? Então, eles se aproveitaram desse momento também. O que é bom que também ajuda a fortalecer a aviação, né? E as posições de força de trabalho que acabaram ficando no mercado, né? Então, vai ser bom para quem acabou perdendo seu emprego, é bom para quem estava se preparando. É muito importante aqueles que aproveitaram essa pandemia para estudar, para fazer o EAD da IACOM, estudar bastante para a prova da ANAC, que já retomou, para agora estar preparado para esses processos seletivos, né? A Itapemirim, que já abriu o processo seletivo essa semana, inclusive o processo, se não me engano, encerra no domingo, então tem que correr quem não fez ainda. Ela está utilizando a mesma plataforma que antes da pandemia a Latam e a Gol usavam, né? Que acredito que eles devam continuar usando, que é o Job Coach. A primeira fase sempre, mesmo antes da pandemia, ela já era online, então a preparação e o conhecimento da plataforma é muito importante. E acho que é isso que a gente podia abordar aqui, né? Inclusive, para quem não me conhece, está entrando agora na live aí, eu fui comissário de voo de uma grande empresa, fui instrutor de rota, fui examinador credenciado, fui instrutor de solo e fui coordenador de treinamento e responsável por parte do processo seletivo também de uma grande empresa. Então, tenho bastante experiência com o processo seletivo do lado da análise, né, do selecionador. Então, assim, em primeiro lugar, tem que estudar, tem que estar preparado, porque aborda bastante os temas técnicos estudados, né, não todos os temas técnicos estudados, mas boa parte deles. Mas já adianto para vocês que o processo é simples e muito fácil. As provas são muito fáceis, né? São 7 etapas que você faz dentro da plataforma Job Coaches. 8, na verdade, né? Se contar o seu cadastro, são 8 etapas. E as avaliações que você faz lá dentro. Então, a primeira coisa é entrar no site da ITA, voita.com.br. Tá, mais uma vez, eu vou ressaltar que eu estou exemplificando aqui o processo seletivo da ITA, mas das outras empresas era bem semelhante. Às vezes você vai encontrar uma diferença dentro da plataforma online, no caso aqui a Job Coaches,
Job Coach, uma ou outra avaliação diferenciada, porque a empresa escolhe junto à plataforma o que ela vai querer avaliar e cobrar do candidato dela, tá? Então, você primeiro entra no site da companhia aérea, vai entrar na área Trabalhe Conosco, lá vai ter as opções de funções disponíveis, né? Comandante, copiloto, comissário, manutenção, aeroportos, vai selecionar na aba correspondente, ver lá os critérios para o processo seletivo, né, o que é os mínimos exigidos. Se você cumprir com aqueles mínimos, vai ter um botão clique aqui para se cadastrar. Ele vai direcionar para uma tela de cadastro, né, primeiro, onde você vai inserir o seu nome, CPF, o e-mail, e vai acordar com o termo de... É o padrão, né? Termos de condições, e vai prosseguir. Aí ele vai te encaminhar, ele vai criar automaticamente o seu login na plataforma Job Coaches. E lá você vai ter um painel, você vai ser direcionado para um painel principal, onde vão ter caixas ali das atividades, né, das avaliações que você vai ter que fazer, que vão estar todas assim com uma tarja vermelha, quer dizer que elas estão incompletas. Então você vai ter que completar de maneira que essa tarja acabe ficando verde, ou seja, que aquela atividade, aquela tarefa foi concluída. E aí, lá dentro da plataforma, é o primeiro passo, né? Você vai no seu nominho, que fica no canto superior direito, e entra lá, clica lá e cadastra e atualiza seu cadastro. Lá você vai inserir, muito importante, uma foto. E a foto, ela tem uma limitação de pixel e de tamanho, então tem que ficar muito atento a isso, porque muita gente às vezes tem dificuldade, fala que não está conseguindo subir a foto, que o sistema não aceita, mas não lê que tem essa limitação de pixel de tamanho. Qualquer coisa, pega uma foto de qualidade que você tem, é a foto de currículo, aquela foto bonitinha que todo mundo tirou para o currículo de comissário, e pode abrir um editor de imagem, até o padrão do Windows, que é o Paintbrush, e aí lá tem a opção de alterar o tamanho da imagem, né? Se eu não me engano, é o tamanho máximo de 500 por 500 pixels. É só ler a informação. E aí vai preencher todos os seus dados com cuidado, corretamente, CPF, endereço, telefone para contato é muito importante. E vai subir também, vai fazer o upload do seu currículo, do seu CV, no formato PDF eles pedem. Então já tenho tudo isso preparado em mãos, tá? Então é muito importante. Na hora de se inscrever para o processo, já está com toda a documentação em mãos e pronta, porque acaba ficando um pouco chato essa parte de preenchimento aí do cadastro. Tá? Se tiver tudo na mão, fica mais fácil, mais rápido e mais ágil. Posso tirar um pausezinho rapidinho? Claro. Então, agora é importante que as pessoas, até o momento que estão assistindo esse vídeo, já possam anotar, né, exatamente o que precisa estar em mãos antes de abrir o computador, o site lá que nós estamos falando do ITA, nesse caso, para que eles tenham já ciente do que precisa para que depois não acabe não se atrapalhando com isso, né? Então, seriam os documentos completos ter em mãos, né? E precisa fazer download de algum documento? Eles precisam ter salvo ou não? Só a foto? Nesse momento é só a foto e o currículo, no formato PDF, que tem que fazer o upload no formato PDF. Só então isso. O currículo já tem que estar salvo também lá no computador? Tem que estar salvo no computador, exato. O currículo tem que estar com a foto? O que você sugere? Com a foto. Com a foto. Bom com a foto. 5%. É bom porque no momento se você passar na parte do processo online, você vai para uma parte presencial que envolve entrevistas presenciais. E aí, no momento da entrevista com o gestor e com o business partner de RH, geralmente eles puxam o currículo desse site e eles já vão com o currículo impresso na mão. E é importante que tenha a sua foto para reconhecer você quando você entra na sala. Colorida, né, de preferência, né? Colorida de preferência. Bom? Eu vi ali do Aguinaldo Motor, fala assim, eu sou feio, posso ser piloto? Pode. Ninguém vai ver você lá dentro do cockpit. Eu vou focar aqui, é bom que veio a pergunta dele para piloto, eu vou focar aqui que eu estou falando da minha experiência como comissário, mas o processo para pilotos é semelhante. Talvez, dentro das avaliações técnicas, tenha uma ou outra disciplina diferenciada, e daí depois lá para frente no processo presencial também tem alguma etapa diferenciada, mas a primeira
online é basicamente a mesma, tá? Depois, no final, você fala pra gente quais são as matérias que está lá para que as pessoas possam se preparar, né? Eu vou falar agora, né? É Tá agora bom. já, na sequência que eu vou falar todas essas categorias. Então, o primeiro passo é entrar no site da ITA, entrar no Trabalho Conosco, que vai direcionar para o Job Coach, e aí lá fazer, primeira coisa, atualizar seu cadastro. Atualiza seu cadastro, coloca a foto que não tem, e outra, você pode, não precisa fazer todas as avaliações de uma vez só. Você pode fazer uma avaliação, por exemplo, avaliação comportamental, aí você fecha o programa, vai, volta uma outra hora, um outro dia, só que para você entrar de novo no Job Coach, você vai ter que entrar de volta no Voita, trabalhe conosco no mesmo processo, vai preencher aqueles mesmos dados como se você estivesse entrando pela primeira vez, CPF, nome, e-mail, só que cuidado, aí tem que ser os mesmos dados que você inseriu na primeira vez que você acessou. Nome, sobrenome, e aí ele vai te direcionar para a página que você já estava do Job Coach, que você já tinha feito o cadastro, e, é, e, e aí você continua a fazer as avaliações. Ela pergunta aqui, as provas em inglês no ITA no processo seletivo são semelhantes a outras companhias, da Vim Barbosa? Olha, eu achei mais fácil, eu achei bem mais fácil. Vou entrar aqui nas disciplinas, inclusive em inglês, eu falo para vocês daí sobre isso, tá? E aí, quando você preencheu ou atualizou seu cadastro, né, que é a primeira etapa dentro do Job Coaches, você vai voltar para o seu painel do seu perfil, e aí você vai ter 5 caixas grandes ali, que são aquelas caixas que eu falei que estavam com as tarjas vermelhas, né? Uma delas é a avaliação comportamental, a outra é a avaliação de valores, a terceira é a avaliação cognitiva, que dentro tem 2 provas. A outra caixa é a avaliação técnica, que dentro dessa caixa tem 3 provas. E por final a videoentrevista. Você pode fazer na ordem que você quiser. Tá? Pode começar pela videoentrevista, pode começar pela avaliação de comportamento, pela avaliação de valores. Só um detalhe, quando você começar uma avaliação, não pode parar, não pode interromper. Se você interromper, Tem tempo? Tem período assim? tem tempo, tem tempo. Quantas questões são? Vamos lá, começar pela avaliação comportamental. Você tem ali, se eu não me engano agora, são 30 ou 40 minutos para fazer a avaliação comportamental. Aquele tipo de avaliação que todo mundo já fez um dia num processo seletivo ou, sei lá, alguma avaliação psicológica, que você vai ter ali uma pergunta com 3 opções para você escolher. Entre as 3 opções, aquela que você mais se identifica e aquela que você menos se identifica. Então, na avaliação comportamental, sempre serão 3 opções, onde você deve escolher a que você mais se identifica e a menos se identifica. E vai sobrar uma sempre. E as perguntas, às vezes, elas são perguntas diferentes, com as respostas, elas se repetem. Isso aí é justamente para ver um perfil comportamental seu em determinadas situações. Aí não tem segredo. A outra avaliação é a avaliação de valores. Ela tem, se eu não me engano, o mesmo tempo. E cada uma delas, se eu não me engano, são de 30 a 40 perguntas, tá? Dá tempo de sobra para responder, bem tranquilo. A avaliação de valores, ela é um pouco diferente. Ela tem uma pergunta que ela vai ter 2 alternativas, se você vai escolher uma que se identifica mais. Sempre escolher a que você se identifica mais. E a dica para essas 2 avaliações, tanto a comportamental quanto a de valores, é para você ser sincero. Você tentar se identificar com aquela alternativa, qual alternativa que estaria mais próximo da sua realidade do que você realmente sente. Não tentar responder o que você acha que o avaliador quer que você responda, o que ele acha que gostaria de perfil em você. Porque senão você vai para a avaliação presencial e eles vão pegar esses gaps aí. Eles não são bobos, tá, gente? Eles são bem treinados e eles vão justamente, quando eles veem um perfil que é muito perfeitinho, eles vão buscando ali e acabam pegando ali os nossos deslizes, tá? Então... Eles querem pessoas, não robôs, né? Porque as pessoas Exatamente. podem mudar, podem modificar, podem ser moldados, né? Exatamente.
Então, essas duas avaliações são bem tranquilas. O tempo que é dado, ele não é dado por questão, você não tem um tempo por questão. Você pode levar 20 minutos para resolver uma questão, para responder uma questão. Só que você tem mais 20 minutos para responder as outras 30. Então, tem que ser bem tranquilo, bem calmo nas suas respostas, mesmo porque não existe resposta certa nessas avaliações, né? Porque é uma construção de perfil de valor e perfil comportamental. O certo é se conhecer, né? Tem que se saber mais, Exatamente. né? A gente precisa se conhecer mais. O que a gente comentou naquela live que a gente fez um mês atrás, mais ou menos, que é muito importante do processo de preparação para uma entrevista é o autoconhecimento, você se conhecer. Você conhecer quais são os seus pontos de melhoria, o que você tem de vantagem e conhecer os teus perfis, tanto comportamental como de valor. Então, essas são duas avaliações, né? Então a gente já tem o cadastro, que é uma parte, a avaliação comportamental e a avaliação de valores. Aí a gente tem, a minha sugestão é deixar a videoentrevista por último, tá? Por final. Aí a gente tem a avaliação cognitiva, que na verdade, dentro da caixa avaliação cognitiva, ela não tem nada a ver com a avaliação cognitiva. Ela ali você vai encontrar a prova de português e a prova de inglês. É a prova escrita, de múltipla escolha. Mole, posso dizer que é super fácil. Nível básico do básico do básico, tanto do português quanto do inglês. São 10 questões de cada. Os processos que a gente fazia, que eu acompanhei de outras empresas, que eu fazia em outra empresa, eram muito mais complexos, com muito mais questões, um nível de dificuldade muito maior. Vou dar um exemplo. Eu não quero comentar as questões que caíram para mim, porque não fica nem ético. Mas eu queria só comentar uma questão de português, só para vocês terem ideia do nível da prova, tá? A pergunta era a seguinte, numa frase, o ponto de exclamação significa? Tá fácil mesmo. Aí tinha as alternativas. Então, tá muito fácil. É só, primeiro, ficar tranquilo. Tem que estar tranquilo, dormir bem, né? Dormir bem para quando estiver no outro dia aberto, a cabeça possa raciocinar. Porque às vezes a pessoa sabe, mas no estresse do dia a dia e acompanha o nervosismo, né? Acaba atrapalhando um pouco vamos dizer assim, esse raciocínio da pessoa, né? Pelo menos eu particularmente tenho esse problema. Se eu estiver preocupada com algumas coisas, se tiver celular do lado ali acompanhando e eu estiver aqui concentrada, não consigo. Porque eu estou vendo aqui, estou preocupada com isso e minha cabeça está em outro lugar e acabo não conseguindo me concentrar. Então, nesse momento, tem que desligar tudo, né? Fechar para você. Você está num lugar tranquilo, sossegado, isolado de barulho. Eu fiz de madrugada, fiz às 2:30 da manhã. Eu fiz tudo, aí eu consegui sentar e eu fiz tudo de uma vez só. Fiz todos os blocos ali de uma vez só, fiquei ali, acho que não chegou a 2 horas na frente do computador, porque eu fiz bem calmo, assim. Mas a sugestão, a dica é espetacular, é isso mesmo, Fabi. É um ambiente calmo, sem interferência, sem barulho. Checa a conexão antes. Garante que teu computador está funcionando, que a câmera está funcionando, que o microfone está funcionando, principalmente para vídeo entrevista. Porque a vídeo entrevista, uma hora que começa, se parar, acabou. Aí vai ter que entrar em contato com o suporte, né? Tem uma área de suporte dentro do Job Coaches para justificar ali a falha e eles, de repente, liberarem ou não uma nova avaliação onde você perdeu ali por causa de conexão, coisa parecida. Não ter testado a câmera. Bem, a avaliação de inglês eu também achei super fácil. É só ficar atento, presta atenção. Tem umas coisinhas ali que é meio pegadinha. They were, they are, they is, as alternativas, né? Para você não colocar they is, né? Então, quem estudou inglês básico não é avançado ali. Eu acho que não é nem intermediário. Talvez de básico para intermediário ali o nível da prova de inglês, que também são 10 questões. Então, essas são as duas avaliações que estão dentro do quadro de avaliação cognitiva.
tem, acho que se não me engano, 30 minutos para fazer cada prova. Mas são 10 questões, você faz ali num piscar de olhos. É bem tranquilo também. O tempo não é por questão, é por avaliação, tá? Por prova. E aí você concluindo essas duas disciplinas, essas duas matérias, ele vai ficar verdinho ali a área de avaliação cognitiva também. Aí tem outro quadro, que é a avaliação técnica, onde tem 3 disciplinas, tá? E aqui agora falando do caso dos comissários, né? Para avaliação dos comissários, porque de pilotos pode ter uma outra disciplina diferente. Se não me engano, tem disciplina diferente. Eu posso falar para vocês aqui quais são as disciplinas já, de todas as áreas, se você quiser. Mas a de comissários tem o RAC, né? Que é Regulamentação de Aviação Civil. É uma das matérias, que fala bastante sobre Código Brasileiro de Aeronáutica, regras de aeroportos, quando que é classificado civil, militar, privado e público, em torno disso. Tem a... basicamente, né? Bem fácil isso aí, né? Regulamentação, né? Fácil. É bem fácil. Quem faz tempo que fez o curso de comissário, que já estava trabalhando como comissário, que não tem muito contato com essa disciplina, antes de fazer o processo seletivo, dá uma estudada. Modificou, né? Porque tem coisa que modificou. Aí a segunda disciplina é a regulamentação da profissão do aeronauta, que é em cima da lei nova já, tá? Não é a lei antiga. 13.400. Deixa eu dar uma olhada para não falar errado, mas esses dias ainda estava vendo, mas é 13.000 alguma coisa, deixa eu ver aqui. É isso, 13.000 e alguma coisa. Eu tô com ele aqui, esses dias eu estava vendo, 13.475. Exato. E aí cuidado, né, que cai lá a pegadinha com a alternativa que seria a resposta da regulamentação antiga. Tem que prestar atenção qual é a alternativa correta. Deixa eu só, antes de continuar, responder, acho que 2 perguntas que tiveram aqui já que passaram. Uma foi do Dick Vin 097. É importante conhecer as rotas e frotas da aeronave, da empresa em uma seleção? Sim. Você mostrar o conhecimento que você conhece a empresa para a qual você está aplicando é importante. Mas não nessa parte, não nesse momento do processo online. Ainda a gente nem sabe direito quais são as rotas ainda que vão fazer, né? Para uma empresa que já está estabelecida no mercado, sim. Agora, para uma empresa nova, o máximo que você vai ter de informação, e às vezes nem acerta, é a frota, né? Que avião que vai voar. Mas a rota é difícil ter informação concreta já de cara, assim. A outra pergunta foi agora da Vim Barbosa. Prova oral de inglês. Nesta fase, não. Nesta fase tem só a escrita, que são essas 10 perguntinhas lá dentro da plataforma Job Coaches. Não sei se quem passar para o processo, para a fase presencial, vai fazer uma prova oral lá nesse momento. Geralmente as empresas fazem. Agora, quanto a ITA, eu não posso afirmar. Tá? Geralmente, sim. Geralmente você faz a online primeiro, na primeira fase, né? A escrita no processo, no processo online, e depois no processo presencial você acaba fazendo de novo a oral. Aí, quando você for para a próxima fase, a gente faz uma live e você conta pra gente. Sim, combinado já aqui. Bom, e aí a terceira disciplina que está dentro desse quadrado, dessa caixa de avaliação técnica, é a disciplina de emergências gerais. E aí, em emergências gerais, a gente pode considerar os temas de emergências gerais, combate ao fogo e primeiros socorros. Está tudo dentro desse pacote de emergências gerais. São 10 questões também. Alguma coisa sobre selva também cai ou não? Cai. Tudo que for relacionado ao tema de emergências gerais, cai. Para mim não caiu nenhuma. Para mim caiu uma pergunta de primeiros socorros e todas as outras foram combate ao fogo e emergências gerais. Tá. É o que a gente estuda no curso. Nada de diferente do que a gente estuda no curso. Tá? Inclusive, você é o dono da matéria na IACOM, né? Eu dou essa aula lá na IACOM. E aí o quinto quadrado é a vídeo entrevista. A vídeo entrevista daí tem algumas dicas aí que, mais uma vez, preferência fazer no computador ou notebook. Telefone celular geralmente dá pau.
tem um monte de problema que, experiência de quando eu avaliava as entrevistas online lá na outra empresa. A pessoa ia fazendo, se preparava toda, ia fazendo o celular, colocava o fone, e às vezes quando você coloca o fone, ele corta o áudio, sem você perceber. Então a gente via a pessoa bem apresentável, aparentemente com uma desenvoltura assim, falando uma desenvoltura boa, só que a gente não ouvia nada que ela está falando. E aí tinha que reprovar a avaliação porque ela não foi concluída 100%. Então, por isso que a gente reforça que é melhor fazer pelo computador, notebook, testar câmera, testar microfone antes. Ah, eu não tenho microfone, não tenho computador, não tenho notebook. Corre atrás. Quem quer, corre atrás. Empresta de amigo, de namorado, empresta ali, veja como você pode fazer aquele momento. Quanto tempo são de vídeo? Então, aí o vídeo me surpreendeu, porque foi diferente das avaliações que eu tinha visto das outras vezes nas outras empresas, né? Não tem nada técnico no vídeo. São 2 perguntas que são feitas, e elas são de cunho pessoal, e são perguntas que podem ser assim. Cite 2 líderes que são referência na sua vida. E por quê? Outra Por quê, né? outra pergunta. Cite 2 situações positivas de atendimento que te surpreenderam. Outra pergunta que pode cair. O que você fez esse final de semana? Essa caiu para mim. Então, é bem pessoal. Por isso que, mais uma vez, o autoconhecimento, a sinceridade é muito importante. Tá? Porque você não sabe o que pode cair, né? Exatamente. E aí, a parte do vídeo é a seguinte, tem o quadradinho da vídeo entrevista, que você vai clicar. Quando você clicar, vai entrar numa página que vai te explicar como vai ser essa avaliação. Vai ter um ícone para você testar a sua câmera, testar seu microfone. Você vai gravar ali alguns segundinhos da sua imagem, do seu som, para ter certeza que o seu equipamento está funcionando e que a gravação vai dar certo. E aí depois que você testar, vai aparecer um botão para você iniciar a entrevista, iniciar a vídeo entrevista. Quando você clicar ali, vai aparecer uma pergunta, a pergunta ela vai aparecer surpresa, eles têm um banco de perguntas grande e são aleatórias, e vai começar o reloginho, 2 minutos para você falar. Então, a partir do momento que aparece, você tem 2 minutos para ler o enunciado e falar, e responder a pergunta que foi apresentada para vocês ali, tá? Não tem reloginho com a contagem regressiva. Então, se puderem deixar um relógio do lado ali, cronômetro já pronto, 2 minutos, e gerenciando o seu tempo, para não cortar a sua fala e para você responder de maneira satisfatória a pergunta dentro daqueles 2 minutos. Ser muito objetivo com as respostas, porque às vezes a pessoa quer dar sempre porque não sei o que, porque aquilo, e quando vai chegar na fase em que realmente vai responder, acabou o tempo. Exatamente. É bem isso. Tomar o cuidado para não enrolar demais. Se está perguntando o que você fez no final de semana, responda o que você fez no final de semana. Não vai querer se apresentar, explicar, contar a história da família para chegar ao que você fez no final de semana, porque senão não vai dar tempo e aí a resposta não foi respondida, a pergunta não foi respondida. Então é muito importante a objetividade, porque são só 2 minutos. 2 minutos pode parecer uma eternidade, pode ser pouco também para quem gosta de falar. O importante é objetividade e naturalidade. Eles vão avaliar ali. O que acontece se, por exemplo, eu sou uma pessoa que, de repente, a pergunta foi rápida, que nem, por exemplo, eu sei que você fez final de semana. Nesse final de semana eu estudei regulamentos, por exemplo, ou me preparei para essa entrevista. Acabou. Deu assim, 3, 4 segundos, 5 segundos, e aí não tenho mais para falar. Será que por conta disso ele pode ser reprovado ou não? Vai depender também do formato em que ele vai se expressar, o rosto, o sorriso, que tem que conquistar, né? O ideal é você aproveitar esse tempo. Não florear, não enrolar muito, mas aproveitar porque o que está em avaliação ali também é a sua
desenvoltura, a sua postura, a sua fala, como você fala, se você fala corretamente, se você se expressa bem, Gestos, se né? você, Assim, ó, se a mão você no rosto, gesticula, dados. eles vão observar essas perguntas assim, tipo, de o que você fez na semana, o que é observar também, para onde você olha, se você olha para cima, para baixo, para um lado, porque dependendo de onde para você olha, indica que você está lembrando ou que você está inventando. Isso é verdade. Então, procurar sempre olhar para a câmera, ficar olhando para a câmera no momento da entrevista, mesmo que você tenha que desviar o olho momentaneamente para ler no computador, mas na hora de responder, você olhar para a câmera. E não tirar o olho da câmera e aproveitar o tempo o máximo possível. Só cuidado para não exagerar no embromation ali também, né? Na hora de. Se falou 1 minuto e vê que não tem muito mais o que falar, às vezes se a gente tenta estender muito, acaba piorando, né? Então, É verdade. O peixe morre pela boca, né? Às vezes vocês falarem demais acaba atrapalhando. exatamente. É, O que mais? E aí, e aí a vídeo entrevista é isso, é bem simples. É, e aí com isso você fecha as 5 caixas, né? As 5 caixas elas ficam verdes, ou seja, você está tá no processo, está concorrendo, e aí os avaliadores lá na outra ponta, né? O pessoal da empresa, de RH, sempre tem uma equipe geralmente composta por pessoal de RH e já de tripulação de cabine, às vezes até de treinamento, que vai fazer essa avaliação toda, eles vão olhar o currículo de todo mundo, vão olhar a experiência. Outra Filtrar. coisa importante, na página principal, antes de você entrar lá no cadastro, lá no seu nome, embaixo dessas caixas tem algumas perguntas, tem um pré-cadastro, digamos assim, que você preenche. E você vai ter que colocar a validade do seu CMA. Se está vencido, não tem problema, põe a validade dele. Uma pergunta que foi feita na live lá pro Thiago, pro CEO da Itapemirim, é que se para o processo, para essa parte do processo, precisava ter o CMA válido. Para essa parte, não. Para a parte online, não precisa. Quem não tem o CMA válido, não precisa correr fazer o CMA para a parte online. Agora, se passar para presencial, tem que ter o CMA válido. Aí tem que correr atrás depois para fazer, tá? Aí pergunta se você é CCT ou CHT, qual é a diferença de CCT e CHT? CCT é aquele que fez a banca da ANAC, tem a aprovação da ANAC, mas nunca voou, não tem a carteira ainda, não tem CHT. Então, se você nunca voou, tem aprovação, você coloca lá CCT. Agora, se você já voou, tem equipamento na sua carteira, já tem CHT, você coloca CHT. E aí a pergunta seguinte é quais equipamentos você já voou? Isso daí só para quem tem CHT. Quem é CCT, deixa em branco esse campo. E aí vai listar lá todos os aviões que tem na carteira na CHT. Eles vão dar preferência, porque a gente está sabendo aí, para quem já voou especificamente aí o Airbus 320, que é o avião que eles vão começar a operar. Então, mesmo porque tem que ser assim, não pode ser diferente. Por quê, gente? Não que eles não vão contratar CCT. Pode ser que na primeira turma tenha um ou outro tripulante sem experiência, mas a primeira turma contratada geralmente é aquela que vai fazer a homologação do avião com a ANAC. Que toda empresa que começa a operar ou introduz uma aeronave nova na sua frota tem que fazer a certificação, a homologação daquele avião. E aí envolve um exercício simulado com os tripulantes, né, da empresa. E aí essa simulação ela envolve aí uma preparação de cabine para pouso em emergência na água, um aborto de decolagem. Não vou entrar nesses detalhes, são 2 simulações que tem que fazer. E por isso que as empresas utilizam geralmente a primeira turma, alguém já experiente no avião, que já conhece o avião, para não ter o risco, né, de insucesso nessas simulações. Porque tem uma porção de critérios lá que, se não forem cumpridos, reprova. E aí tem que esperar aí pelo menos uns 2 meses para uma nova tentativa aí de um outro exercício. Isso aí é um custo enorme para a empresa, né? Então, Aí vai depender daqueles que já estão voando, né, que tenha na carteira, e para quem não voou ainda, aproveitar essa chance que eles têm
para que possa demonstrar a simpatia e conquistar para que também possam ser contratados. Mas me parece que eles estão dividindo em duas fases, né? Essa seleção, então agora estão contratando e depois vai ter uma outra, né? Vai ter uma outra que vai ser para os outros grupos, né? Porque ele tá, se eu não estiver enganado, são 10 aeronaves, né? Precisa de bastante tripulante. Então, exatamente. O que eu quero dizer é que para a primeira turma apenas, geralmente é pessoas com experiências. Eu estou falando aí de um número, 30, chutando muito alto, 50 comissários que teriam que entrar nesse perfil de ter experiência já. Os outros demais, a gente precisa para cada aeronave, de 6 a 7 tripulações. Então, se eles têm 10 aeronaves aí previstas, então de início vai precisar aí de uns 600 comissários aí para a operação, atender a operação dessas 10 aeronaves, né? É lógico que não vai ser tudo de uma vez só, vai ser num prazo aí, né? Mas todo mundo que está fazendo essa fase presencial já fica pré-selecionado para as próximas presenciais aí depois dessa primeira turma. Eles vão chamando conforme a demanda, conforme for chegando o avião. Então, não é para quem quem é CCT, então não vou fazer o processo de forma alguma, tem que fazer. Pode fazer. E aí vai ter que preencher. Aí nesta página principal vai ter umas outras informações adicionais, como número do PIS, número da carteira de trabalho, tá? Carteira profissional e carteira de trabalho é a mesma coisa. Então, tenho todos esses documentos em mãos já. Já se preparem com toda a documentação. O que eles pedem? Carteira de trabalho, número do PIS, código ANAC, validade de CMA, CPF, RG, currículo, foto. Basicamente é isso. E aí, concluindo esses cadastros e deixando essas 5 caixinhas verdes. Aguardar e verificar o e-mail e estar sempre com o telefone ligado e com sinal, porque em qualquer momento eles podem entrar em contato. Oh, que legal. Cuidado, tá, gente? Aqui no final da página tem as informações, a descrição aqui das atividades do comissário. E aqui, ó, tem um botão que não deve ser clicado, tá? Está escrito aqui, desistir e sair desse processo. Se clicar aqui, tem que fazer de novo. É WO, você está saindo do processo. Eu acho que você não consegue nem fazer de novo, porque se você entrar no cadastro lá depois, se você entrar lá pela ITA de novo, entrar aqui, ele vai te dar como desistente do processo. Acho que é 6 meses para tentar de novo. Tem empresas, pelo menos antes da pandemia, tem empresa que estava 12 meses que tem que aguardar. Mas vai depender do critério da empresa. Então, cuidado, se fez tudo isso daqui, aí vai ali embaixo, não tem botão de entrega, tá? Não existe. Você vai fazendo as avaliações, preenche todo o cadastro. Eles vão ficando verdes. Eles vão ficando verdes, exatamente. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, antes, deixa eu mostrar aqui. Essa última caixa verde aqui do vídeo entrevista. E aqui onde começam as informações sobre essa oportunidade, entre esse espaço aqui tinha um espaço para eu preencher os dados de PIS, CMA, aquela pergunta da CHT estava aqui. Sumiu daqui é porque está tudo respondido. E a outra área que a gente tem que ir é aqui em cima, ó. Everton e seus dados. E aqui preencher tudo que está aqui. Aqui é que vai subir a foto e o currículo em PDF. Legal. E esse aqui é o painel das avaliações que vocês têm que fazer. Tá? Aqui em português e inglês, as 3 disciplinas técnicas, a avaliação de valores e a vídeo entrevista. Ótimo. Você pode falar para a gente rapidamente, não sei quanto tempo estamos já de live, não contei, mas tem como falar rapidamente para a gente as matérias de agente de aeroporto, de piloto, para que as pessoas que estejam assistindo aí, que não seja para comissário, eles também estejam se preparando, né?
E outra coisa, por enquanto você procura, eu vi aí que me lembraram, hoje é dia do INVA, né, do piloto instrutor. Então, para quem é INVA, piloto instrutor, parabéns pelo dia de vocês. E ontem foi um dia especial também, que foi dia dos professores. Então, parabéns também a todos que são professores. Parabéns aos professores e instrutores aí. É, Vamos lá, comandante. As disciplinas técnicas são regulamento de tráfego aéreo, meteorologia, teoria de voo de alta e baixa, língua portuguesa e língua inglesa. Tá? Eles têm uns processos diferenciados aqui também que prova ter. Ah, não é isso. É isso mesmo. Entre as disciplinas, para comandante é isso. Copiloto. Quais são as disciplinas? As mesas do comandante. regulamento, Piloto. meteoro, É. Então, teoria pilotos, básica. regulamento de tráfego aéreo, meteorologia, teoria de voo alta e baixa, língua portuguesa e língua inglesa. Eles pedem cal, não pede? E cal. Deixa eu ver aqui onde tá. 4? E cal 4. Válido ou vencido, tá? E o CMA para todo mundo tem que estar válido na data de admissão apenas. Então, se a pessoa está agora se candidatando, então é bom correr atrás do CMA, porque eu não estou sabendo exatamente, estou um pouquinho fora, mas eu não sei como é que está sendo as demandas com relação às clínicas credenciadas para o CMA, né? Então, às vezes Uhum. pode demorar um pouco, chega o dia em que você é chamado, não está com o CMA na mão, pode perder. Então, está se candidatando, já tenha tudo em mãos. Ah, não deu certo para uma, vai ter outras, né? E para quem está começando, 5 anos de validade aí, então. Depende da idade, até os 39 Depende da anos. idade. Depende da idade. Até 39 os anos são 40, 5 anos. Depois, a partir dos 40, se eu não estiver enganada, 40 são 2 anos. E aí vai isso. diminuindo, à medida que vai. 2 anos para a segunda classe, que é comissário e copiloto, e 1 ano para a primeira classe, que é piloto comercial. Isso. Aí Dove. A Dove só está dizendo experiência em empresa do RBS 121. Não está falando sobre avaliação técnica para Dove. Comissários são os que a gente falou aqui, língua portuguesa, inglesa, regulamentação da profissão, regulamentação da aviação civil, que é o RAC, e emergências gerais, que aí engloba primeiros socorros, combate ao fogo e sobrevivência. Manutenção, língua portuguesa e língua inglesa só, não tem prova técnica. E agente de aeroporto? E agente de aeroporto, língua portuguesa e língua inglesa. Mais fácil, né? Uhum. Não tem Não tem. geografia, nada assim? Não. Que bom, tá tranquilo. Só a língua portuguesa e língua inglesa. Ótimo. É isso. Bom, uma dica que você queira dar aqui para você falou mais ou menos de como foi como é, né, o processo seletivo ali pela internet, de como eles fizeram passo a passo e se prepararem. Tem alguma dica que você queira deixar para todos aqui? Por exemplo, de como se prepararem quando forem chamados para o presencial? Só mais um detalhe sobre a vídeo entrevista, tá? A vídeo entrevista ela deve ser gravada como se você estivesse numa entrevista presencial, ou seja, cabelo arrumado, maquiagem, barba bem feita, homens de terno e gravata, mulheres com traje social. Não esqueçam disso, tá? Preferencialmente não ficar com a câmera como eu estou aqui, muito perto. Ela tem que ficar afastada de maneira que dê para enxergar pelo menos até a metade do meu Perfil, né, corpo daqui aqui. para cá, sim. Exatamente. Mais ou menos uma foto 3x4 aí. Perfil de uma foto 3x4. Se preparar, estudar para as disciplinas, por mais que sejam fáceis as questões, como eu falei aqui, né? Pelo menos foram fáceis para mim e para mim, no meu conceito, caíram questões fáceis em todas as disciplinas, mas é importante estar preparado, estudar, responder às avaliações comportamental e de valores com sinceridade, pensando em você, o que você faria de verdade. E daí, a vídeo entrevista, né? Se preparar
preparar seu computador, câmera, microfone e tudo mais. Estão perguntando se para a gente não tem vídeo entrevista. Eu acho que deve ter sim, viu? Deve ter sim, Acho que deve ter todos sim. têm, me parece, porque o que não tem aí, Maicon, que ele está falando, seria relacionado a provas de Prova matéria. técnica, Mas se não tem prova, prepara para tudo. Tem que estar preparado para tudo. não Eu tem sempre prova digo para os técnica. alunos, estudem para tirar 10. Se tirar 8, Exatamente, tudo bem, não tem problema tirar 8. Agora, não estude para tirar 7, estude para tirar 10. exatamente. Então, para essa parte, essa primeira fase que é online, e a documentação. Importante ter tudo isso preparado e Número aí de sentar com quiz, né, que calma é no mais ambiente. C, É, falou? sim, exatamente. Sentar aí com calma no ambiente tranquilo, isolado de barulho, de interferência, tá bem relaxado, tá descansado, tá alimentado, para não ter nada, nenhum surto de pânico na hora de ver uma pergunta que nada a ver, que você não esperava e de repente você trava ali. Então, ficar relaxado, tranquilo e focar naquele momento. Se preparar e quando você sentar para fazer as avaliações e principalmente a vídeo entrevista, ficar focado naquilo ali, tá? E aí você passando por todo esse processo, sendo aprovado, sendo chamado para o processo presencial, o que eu fiquei sabendo é que eles não vão dar o feedback, eles não vão avisar que você não passou neste primeiro momento. Eles vão chamar os aprovados e aí depois eles vão enviar aí um correio em massa para os demais que neste momento não foi possível aproveitar a sua experiência, mas os seus dados continuam aqui, aquele e-mail padrão, tá? Mas não esperem um feedback para saber o que foi reprovado, por que não passou, se foi na avaliação de comportamento, se foi na avaliação técnica, se foi na vídeo entrevista, isso não tem como saber. Gente, falando agora do lado de selecionador, é impossível dar feedback para todo mundo. Dos processos seletivos que nós abrimos na empresa que eu trabalhei, numa semana a gente recebeu 8.000 inscrições, 8.000 currículos, 8.000 avaliações feitas. Estima-se que para esse processo aí da ITA chegue a quase 10.000 inscrições ali. O primeiro dia foi aberto na sexta-feira passada o processo, ao 12:04 que eles abriram. O site estava em construção ainda. Eles liberaram o site já com o link do Trabalho Conosco para o Job Coach. Foi tanta gente fazendo que colapsou o servidor. Travou, começou a dar problema que as pessoas não conseguiam acessar o sistema, ou começava e não conseguia terminar. Então, muita calma e não se afobem se não passar nesse primeiro momento. É normal, é natural, tá? O feedback ele não vai vir. Mas a gente sabe quando faz uma entrevista, a gente sabe muito bem lá no fundo aquilo que não foi tão bem que poderia ter sido melhor. E a gente melhora para a próxima tentativa. É assim. Ó, o pessoal do Teaching for Free aí, muito obrigado. Estão acompanhando e estão falando que tá muito legal. Eles estão sempre junto com a gente, e a gente está junto com eles também. Também acompanha sempre as lives deles. É muito legal. Eles vão ter amanhã a panela, já tinha comentado antes, né? Amanhã às 8 horas vai estar falando da Nela. A Nela vai estar revelando mais alguns mistérios que todos querem saber. Vai ser legal, sim. Eu também vou assistir. Então, gente, aí passando dessa fase, vocês serão chamados aí para a fase presencial, que a fase presencial geralmente envolve uma dinâmica de grupo, né? Essa é uma parte muito importante do processo seletivo presencial. A dinâmica de grupo que vai avaliar liderança, trabalho em equipe, iniciativa, desenvoltura, postura. Então, é uma fase, para mim, talvez uma até das mais importantes aí de um processo seletivo. Aí é onde tem que saber bem o que você respondeu aqui na plataforma e o que você colocou no seu currículo, né?
E aí é o Exatamente. momento em que aquilo que a gente está falando o tempo todo para quem está nos assistindo, né? Se conhecer, saber quem sou eu, o que, que eu gosto, o que eu não gosto, o que me tira do sério, em que momento eu preciso melhorar certas coisas que eu percebo que não é legal de mim e o que eu estou fazendo para melhorar isso. Então, são coisas que precisam se conhecer. Então, eu sempre digo, né, tem muitas matérias que precisa estudar para aviação, né, dependendo das áreas, para você passar para a ANAC, para você passar em certas coisas, inclusive dentro de empresa aérea. Mas tem uma matéria também que precisa ser estudado, o próprio eu. Então, o próprio eu preciso conhecer muito bem para que também possa ser aprovado aí, né? Muito importante. Se você não se conhecer, possivelmente você não vai passar. É. Tem que- Aqui tem uma é, pergunta do Maicon, diz, quais as companhias aéreas estrangeiras que fazem seleção no Brasil? Isso a gente vai falar o que foi antes pandemia, né? Antes da pandemia, era bem comum a Etihad, que é uma empresa dos Emirados Árabes, e a Emirates. Eram as que mais se Qatar tinha. também, né? Hã? Qatar, A Qatar também. A Qatar menos. As mais. A primeira aqui, que mais fazia Emirates. Emirates. Depois a Etihad, ambas são de sheiks, e depois a Qatar. São as empresas que mais faziam. A Emirates, se não me engano, ela tinha um escritório só para isso aqui. Tinha uma pessoa Ai, antes da responsável. pandemia, se eu não estiver enganada, 2019, eles devem ter feito umas 4, 5. Pelo menos para Fizeram, consciência. fizeram. E aí, aquele evento, né, o Open Day, que chama, é bem interessante o processo seletivo deles, que eles fazem lá, chamam de Open Day. Você não precisa se inscrever. Eles anunciam que vai ter essa data de Open Day, eles alugam lá, geralmente, um centro de evento, de hotel, coisa parecida, e você vai lá, você entra, e aí botou pela dentro em inglês. Tem que estar muito E, em inglês. é, e aí, aqui, ó, conheci o Evers em uma visita ao treinamento de comissários de uma empresa aérea. Obrigado aí, Vim Barbosa. Deu para sentir o Olha amor que pela tal. profissão. Obrigado. E aí as pessoas ficam circulando lá, e aí tem um coquetelzinho que é servido, e as pessoas ficam conversando, basicamente é isso. E no meio dessas pessoas tem os avaliadores, que ninguém sabe, que é da Etihad, que está prestando atenção no seu inglês, no seu papo, na sua conversa, na sua socialização ali. E aí eles vão pegando, vão pescando as pessoas, né? Aquelas que se destacam, que eles gostam, eles vão puxando, literalmente pega pelo braço e leva para uma outra sala, lá para uma outra área. E aí você entra com uma comitiva de avaliadores lá tal, e aí começa um processo seletivo mesmo. Mas o Open Day geralmente é assim. É, eu acho que agora, com essa questão da pandemia, vai demorar um pouco para a gente ter processo seletivo de empresa aérea aqui, porque a realidade, o cenário, a gente vê os brasileiros, está cheio de brasileiro vindo de lá para cá, que perdeu, não só brasileiro, né? A gente vê, porque essas empresas elas contratavam gente de tudo que é nossa nacionalidade, né? Eu tive a oportunidade de voar na Qatar como passageiro, e a tripulação era cada um de um canto, tinha americano, tinha mexicano, tinha brasileiro, tinha holandês, tinha japonês, tinha chinês. Então, e com a questão da pandemia aí, foi todo mundo sendo demitido, né? Então, Também agora, né? Eu creio que isso vai voltar, Everton. E quando voltar, vai voltar a ser de uma forma grande em que as pessoas têm que se preparar agora nesse sim, período, porque quando vai voltar não sabemos, né? Se daqui a um é, ano, daqui a 2 anos, daqui a um mês, a gente não sabe. você vê Agora, o como eu disse, importante é aproveitar nesse momento de não estar se lamentando, nem culpando qualquer coisa, mas sim se preparando, porque assim que surgir essa chance e essa oportunidade, possa lá se candidatar e dizer, eu estou apto para isso. Eu creio sim, eu tenho, assim, eu não sei se talvez seja isso a Fabi, mas eu tenho uma convicção de que isso vai voltar de uma forma grandiosa, grande, em que vai precisar muitas pessoas para serem recontratadas, né, de algumas empresas, uhum, outras que vão contratar, e a aviação não pode acabar, não tem como. A questão agora é essa pandemia, porque se nós vemos ali a aviação como foi final de 2019, vem crescendo. Agora, logo mais isso vai acabar, essa pandemia, vamos voltar de novo. Hoje,
estão fechados, os países não estão podendo voar, então as empresas estão mesmo não fechando, tem empresas que estão fechando, né? Mas tem outras que estão diminuindo os custos, né? A aviação é caro também, né? Exatamente. Eu acredito muito nisso. Tanto é que a nossa conversa hoje começou justamente falando nisso, que a previsão era retomada de 3 a 5 anos, mas a retomada está sendo muito mais rápida do que a gente projetava, né? E acredito que no setor internacional vai acontecer, vai seguir ali a mesma linha, porque as pessoas querem viajar, as pessoas estão cansadas de ficar Nossa, confinadas, elas querem, sabe, voltar a viajar. Então, e as pessoas querem tudo rápido, né? por isso que, reforçando, concordo plenamente com o que você falou. O importante é estar preparado, porque se a oportunidade vai acontecer daqui a um ano, daqui a um mês, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar, se conhecer, estar preparado tecnicamente, emocionalmente, de todos os mentes, né? Todos os E, meses, né? Isso aí eu gostei disso aí. é, É, e eu, se, por exemplo, no inglês não está bom e daqui a um ano vai retornar e tem um ano para ficar bom. Ah, como é que eu vou ficar bom? Não estou trabalhando. Tem muitas formas de conseguir, até pelo YouTube ali, você vai tentando, vai lendo, assistindo o filme, vai se dando um jeito ali, né? Tem amigo que sabe falar inglês, liga, manda o WhatsApp e conversa e essa pessoa vai te corrigindo. Eu aprendi o português basicamente desse jeito. Eu fiz amizade, falaram pra mim, não se fala desse jeito, se fala assim. E até hoje eu tenho pessoas que me corrigem. E eu acho legal isso, eu até agradeço. Porque vai surgindo palavras novas. Por exemplo, no português, tem palavras que eu falo errado, porque achei que estava certo. E nesse período que estou aqui há 18 anos no Brasil, eu ainda tenho palavras que eu falo errado. Esses dias mesmo, meu marido me corrigiu, eu sempre achei que estava falando certo. Ele falou, não se fala desse jeito. Vozejar, né? Em espanhol você fala assim, bostejar. E aí eu falo assim, bostejar. Eu falo, bostejar? Bosta? Não fala isso não se fala desse jeito. E eu tava falando esses anos todos errado. E ninguém me falou nada. Aí meu marido foi lá e me corrigiu. Então é legal que aí você vai aprendendo também, né? uma coisa de bom que a pandemia trouxe para a gente é que nos ensinou a utilizar a tecnologia para estudo também, não só para redes sociais e diversão, né? A gente foi, de certa maneira, forçado a para não parar, para não ficar parado, estagnado, a gente, os cursos online, né? A Yahoo mesmo aprimorou a plataforma de ensino à distância, né? Para não parar, e muitos cursos aí de inglês que eram presenciais agora viraram 100% online, né? Então, o acesso agora está aí, basta a gente querer correr atrás e se manter atualizado e preparado, não deixar tudo para a última hora, como é do Para não costume do ficar brasileiro, atrás, né? né? Para não ficar para O, trás, o, exatamente. o Everton, dá uma olhada ali na mensagem do Maicon. Ele está falando de uma outra empresa que está vindo. A Air Nostrum, eu não sei, por enquanto, acredito que é só rumor, não tem nada definido sobre a Air Nostrum. Eu vi alguma coisa hoje também sobre uma empresa, a Air Nostrum, se não me engano, é da Ibéria, né? É uma regional da Ibéria, não sei, por enquanto acho que é a AFA, né? O que a gente tem de certo hoje, publicamente, é a ITA e a Nela, que são as empresas que estão entrando no mercado Que estão aí. aparecendo ali, né? Estão aparecendo, É, falando com a que gente. já tem uma estrutura, que já tem um CEO, já deu as caras, né? Sim, Então, a Air Nostra não dá pra gente contar por enquanto, até que espero tenha que tenha algo também, né? oficial. E a gente vai ter também, em breve, gente, eu acredito muito nisso, que em breve a gente vai ter a retomada das empresas aí, da Gol, da Azul, da Latam, das empresas que a gente tem, né? Aí. A gente tem várias outras empresas além dessas, tem a Voipaz, então, não é só isso. A gente tem que apostar também nas empresas que estão aí. Tem que prosperar também, né? Tem que abrir vaga pra gente também. Vai ter sim. Bom, eu não sei quanto tempo nós estamos online. Eu creio que já vai estar dando já os 60 minutos. Daqui a pouco, se por acaso cair, então eu creio que nós passamos a informação que estávamos Eu acho que isso planejando. faltou complementar, Fabi, o que perguntaram aí da etapa do presencial, né? Depois que passa online, tem a dinâmica de grupo. Aí geralmente tem
Geralmente tem a entrevista com o gestor, aí pode ter ou não avaliação oral de idioma, do inglês, e o que é certo que vai ter, que isso é obrigatório, é lei, é o exame toxicológico. Isso todas as empresas é obrigado por legislação, e o exame admissional. Aí no presencial fica isso, sobra isso. Então se preparem, estejam prontos. A gente fez uma outra live, como o Everton falou, um mês atrás, mais ou menos, ou até mais. Acho que E foi lá mesmo. no canal da Yaco no YouTube, lá tem algumas dicas, né, sobre roupas, cabelo, as meninas também, meninos, se quiserem depois assistirem. E de repente a gente pode fazer uma outra rápida também aqui, o Everton, sobre como, por exemplo, quando for no presencial, como poderia, opções de roupa. A gente não vai falar o que vocês vão levar, só dicas de o que poderia ser escolhido no dia da entrevista, né, para não pecar nisso. Então, eu creio que já está dando o nosso tempo, que eu estou vendo 18h05 já, acho que já está fechando logo mais. Se quiser se despedir para não cortar do nada. Só agradecer a Muito oportunidade obrigada. mais uma vez, Gui. Só agradecer mais uma vez a oportunidade e desejar a todo mundo que está assistindo aí, que vai assistir depois a gravada, boa sorte no processo e que dê tudo certo para todo mundo aí. Muito obrigada, Everton. Obrigada pelo carinho, por você sempre estar à disposição. Quando eu chamo, você está sempre ali atento. Obrigada mesmo pelo carinho que você tem do que você está fazendo também. E obrigada a todos que estão acompanhando a gente. Um grande abraço a todos. Se tiverem dúvida, depois vocês têm lá e a Corresponde. Mandem as dúvidas, que o que puder ajudar, a gente ajuda. Se não puder, a gente corre atrás, né? Isso aí.